João Pimentel, santista como nós da TV Ecoturismo, santista porque nasceu em Santos, mas eles são de outros times, mas são outras coisas. Ele é o diretor de Relações Institucionais da Norte Energia, que hoje representa a maior, praticamente uma das maiores obras, se não a maior obra do PAC, que é a usina de Belo Monte. Contestada de um lado, aplaudida de outro, está no centro da discussão planetária. Como é dirigir a Belo Monte, que tem mais de 30 anos de história, que só agora que está em construção? É um desafio constante. Todo dia a gente tem que justificar, explicar, tentar mostrar para as pessoas que Belo Monte não é um bicho-papão, que ao contrário, é um projeto totalmente estudado, sustentável, que tem anos, como você mesmo falou, 35 anos de estudo. Portanto, acho que o maior desafio que nós temos é o desafio da comunicação. Tentar explicar para as pessoas que têm abertura para ouvir, e para as outras a gente tentar entregar matérias, entregar dados que de alguma maneira sensibilizem essas pessoas a modificarem aquele pensamento que tem em relação a Belo Monte. Doutor Pimentel, uma das questões que se fala com relação a Belo Monte é com a questão da matriz energética, se é uma matriz limpa, se não é limpa, a questão da transmissão, se é boa, se não é. Mas também se fala muito da questão do alagamento, da questão dos indígenas, como é que administra esse entorno lá no Xingu, que é um lugar, no Xingu não, lá no Pará, não, exatamente, no Xingu mesmo, uma região tão falada da Amazônia brasileira. Bom, primeiro que a área de alagamento de Belo Monte é irrisória face à potencialidade de geração que a usina apresenta. Para você ter uma ideia, a área de alagamento de Belo Monte é de 503 km², que é menos da metade da área de alagamento de Itaipu, por exemplo. Belo Monte, ela não vai alagar nenhuma área indígena. Então, também existe uma grita internacional dizendo que vai alagar a terra indígena. Não vai alagar nenhuma terra indígena. A usina foi projetada especificamente para não atingir terras indígenas. Até composição com os indígenas também, pelo que eu soube, né? Foram feitas dentro da legislação brasileira, foram feitas audiências com os indígenas. Todos os impactos nas áreas indígenas serão ou compensados ou mitigados pela usina, pela Norte Energia. Portanto, essa questão dos indígenas ela está completamente equacionada de acordo com o que determina a legislação brasileira, que é talvez uma das legislações mais antigas, né? Não sei se vocês sabem, mas a Fundação Nacional do Índio, que é originária do Serviço de Proteção dos Índios, foi criada, se não me engano, no governo Nilo Peçanha, há 100 anos. Centenária. Centenária. E, portanto, enquanto que no Brasil os índios sempre foram protegidos, principalmente por conta das iniciativas do Marechal Cândido Rondon, né? Nós nunca tivemos aqui uma matança indígena como o que a gente registra em outros países das próprias Américas. Aliás, um dos grandes detratores de Belo Monte, que comanda inclusive alguns ativistas norte-americanos, é exatamente o cineasta James Cameron, que da Amazon Watch, que entende que a Belo Monte não deveria existir e tal. Como é que o senhor responde, inclusive, a essas gritas internacionais, como essa, por exemplo, do Cameron e outras pessoas com voz internacional? Com informação. Com informação, a gente, de uma certa maneira, vem tentando e vem conseguindo modificar um pouco o entendimento internacional. A mídia internacional hoje já não é tão agressiva em relação a Belo Monte como foi no passado. Esses cineastas, James Cameron, outros atores como Sigourney Weaver, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, esses que se manifestam é um grupo de Hollywood, hein? É um grupo hollywoodiano. Esse pessoal, eles não têm conhecimento do projeto. Eles usam muito aquele material que é panfletado,
que são as gritarias, que são alguns índios que não são nem da região do Xingu, nem da região afetada por Belo Monte, que excursionam aí pelos grandes centros europeus, né? Algumas lideranças lá da região que são contra o desenvolvimento da região. Eles não querem que a região se desenvolva, eles querem manter a região sempre subdesenvolvida, sempre carente, porque isso aí é uma maneira, como a gente sabe, de governar, né? De liderar. A Rio+20, doutor Pimentel, trata, entre outros temas, de inclusão social, da economia verde, o mundo para uma transição da economia verde. Como é que essa nova matriz energética brasileira pode contribuir para esse recado que a presidente Dilma Rousseff, o governo brasileiro, está debruçado nesse momento aqui, nessa conferência que já está iniciada? São dois temas profundamente caros ao governo federal. O novo Código Florestal e Belo Monte. São temas que são combatidos e que o governo federal tomou todas as precauções para que os impactos desses, tanto no código com os vetos que foram aplicados pela presidente, como no caso de Belo Monte com todas as condicionantes que foram feitas. Portanto, são projetos que a gente tem que se orgulhar do jeito que eles estão e não tentar escondê-los, porque são uma maneira de ter energia, como eu já mencionei várias vezes, uma energia limpa, uma energia renovável, uma energia que tem confiabilidade e principalmente sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Que é uma palavra meio vaga, mas que eu posso explicar. Sustentabilidade porque onde se implanta uma hidrelétrica, a região floresce, a região se desenvolve. Todos os países do mundo, isso eu queria deixar como mensagem final aqui para os nossos ouvintes e espectadores, seguinte: todos os países do mundo, todos iniciaram o seu processo de industrialização, o seu processo de eletrificação por meio de hidrelétricas. Nós ainda temos um grande potencial a ser explorado e isso que pode incomodar algumas pessoas, porque a hidrelétrica é uma energia, o quarto ponto que eu ia falar anteriormente é que é uma energia barata. Ela compete tranquilamente com qualquer outra forma de energia. Para fechar, para ouvir a voz feminina aqui, dar o lado feminino aqui, o lado soft, ela é santista como nós também, está estreando agora na reportagem, e eu quero que ela faça a sua indagação final com a visão da mulher nesse tema tão importante. Bruna Pavanato. Gostaria de saber a posição feminina na empresa, se ela é escassa, como é que ela está funcionando. Hoje nós temos lá em Belo Monte mulheres operando máquinas caríssimas, até para contestar um pouco que as mulheres não sabem dirigir. A gente entrega máquinas de $1,5 milhão, 2 milhões de dólares para serem operadas por mulheres tranquilamente. Temos mulheres hoje como mestre de obras. Hoje Belo Monte emprega em torno de 15% da força de trabalho dela com mulheres. Então nós temos hoje, eu diria para você, alguma coisa em torno de 1.800 mulheres trabalhando em Belo Monte em todas as funções, não simplesmente naquelas funções mais características que eles podiam pensar na área social, não, pessoas mesmo trabalhando na frente de trabalho, como eu disse, como mestre de obra, como armadoras, como carpinteiras e operadoras de máquinas pesadas. Ok, muito obrigada. Pimentel, depois da intervenção feminina, eu quero agradecer em nome da TV e Revista Ecoturismo a palavra oficial da Norte Energia se posicionando no mercado na Rio+20 aqui nesse importante Parque dos Atletas. Muito obrigado a todos e espero que essa minha fala tenha contribuído de alguma maneira a ajudar a entender um pouco mais esse fabuloso projeto que é Belo Monte.